Vamos lá, continuando aqui, vamos lá resolver a página 148. Então, na página 148, a gente volta a rever sobre conjuntos numéricos, né? No caso, a gente está trabalhando aqui com o conjunto dos números racionais, e não conjunto dos números racionais. São todos os números que podem ser escritos na forma P sobre Q, só que com um porém, né? O P, o P e o Q, o P e o Q, eles pertencem ao conjunto dos números inteiros. Então ele pertence, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser o que for, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que o Q, ele tem que ser diferente de zero. Ele nunca vai poder ser zero porque gera uma indeterminação. Então esses são o conjunto dos números racionais, são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Então todos os números inteiros e naturais podem ser escritos em forma de fração. Aqui ele pede para a gente recordar de novo como é que faz essa escrita, né? Lembrando que para escrever um número em forma de fração, eu preciso da minha barrinha de fração, eu preciso de um numerador e preciso de um denominador. O denominador sempre será o número 1 seguido de zeros. Quantos zeros, professor? A quantidade de números que tem depois da vírgula. Então, para escrever o 4,6 em forma de fração, o meu denominador vai ser 1 seguido de um zero. E para escrever o numerador, professor, esquece a vírgula. Qual o número que sobrou? 46. Para recordar, se eu puder encontrar um número que divide em cima e também divide embaixo, faça essa divisão. 46 dividido por 2 vai dar 23. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 é um número primo, então ele só conseguiria dividir lá em cima um número que fosse divisível por 5. No caso 23 também é primo, só o 23 que divide o 23. Então aqui é a chamada forma irredutível do número. Agora o 5,8, usando a mesma técnica. 1 seguido de zeros, um zero só, e o 58 lá em cima. Encontrei uma fração equivalente, vou chegar numa fração irredutível, dividindo por 2. Se eu dividir por 2, 58 dividido por 2, eu chego no número 29. E se eu dividir 10 por 2, eu chego no número 5. 29 é um número primo, mas embaixo também é um número primo. O número 5 só dividiria um número que tivesse na tabuada dele, que fosse múltiplo dele e também chamado de que 5 divide. Letra C. Letra C, usando a mesma lógica. Número 1 seguido de zeros. Quantos zeros? 1, 2, 3. Então, 3 zeros. Então, embaixo seria o número 1000. E em cima, cancela a vírgula. Quem que sobra? O único número que tem valor ali é o 4, o 5 e o 8. Por que não o zero, professor? Colocar o zero aqui não influencia em nada. Zero à esquerda não tem valor. Então, a gente tem o número 458 e o número 1000. Os dois são pares, consigo dividir por 2. Então, metade de 1500. Metade de 458. 4. Se travou, divide. Se travou, divide. Não é feio. Duas vezes, que dá 4. Zerou. Abaixo 5. Duas vezes, que dá 4. Sobrou 1. 9, que dá 18 e zerou. Então, o número é 229. 500 ele é divisível por 10, por 5, por 2. 229 ele não é divisível por 2 porque ele não é par, ele não é divisível por 3. Vou deixar ele aqui. Provavelmente 229 é um número primo também. Se eu não consigo dividir por 2, por 3 ou por 5 ou por 10, a minha fração basicamente ela já se tornou irredutível.
se eu não consigo dividir pelos primeiros números primos? Na verdade, eu tentaria dividir sempre tentando encontrar a metade, né? Sempre os números que dividem um outro, eles estão sempre da metade para baixo. Mesma coisa, mesma lógica eu vou fazer na letra D. É o número 1 seguido de zeros, 3 zeros. Agora apago a vírgula, o número que sobra é 4.587. Não vou nem tentar simplificar, porque ali o número não é divisível por 3, nem por 5 e muito menos por 7. Escreva os números racionais na forma decimal. Então, os números estão escritos na forma fracionária. Para escrever eles na forma decimal, basta operar a divisão do denominador dividindo o numerador. Então, quantas vezes o 15 cabe no 2? Nenhuma, vírgula. Essa vírgula dá o direito de um zero. Agora, quantas vezes o 15 cabe no 20? Uma vez, que dá 15. Subtraiu 5. Para mim continuar dividindo, não preciso acrescentar mais nada. Basta eu ir colocando os zeros, porque toda vez que eu coloco um zero aqui, eu já estou considerando um avanço na casa decimal. Quantas vezes o 15 cabe no 50? 3, que vai dar 45, que vai sobrar 5. Se você continuar dividindo aqui, você vai perceber que isso daqui se tornou uma dízima periódica. Mesma coisa vai fazer na letra B, dividir por 3. Quantas vezes o 3 cabe num zero? Essa vírgula dá o direito de você colocar um zero. Quantas vezes o 3 cabe no 10? São 3. 3 vezes 3, 9. Restou 1 e vai lá 3, 3, 3, 3, 3. Virou uma dízima periódica também. 1 dividido por 2. Quantas vezes o 2 cabe no 0? Essa vírgula dá o direito de um zero. Quantas vezes o 2 cabe no 10? São 5. 10, 0. Lembrando que sempre um denominador que tenha fatores 2 ou 5 vai gerar um decimal finito. No caso acontece aqui. Quais são os fatores que formam o número 25? É o 5 vezes o 5. Só tem o fator 2 ou 5, então ele vai gerar obrigatoriamente um decimal finito. Vamos só comprovar. 4 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 4? 0. Vírgula, essa vírgula dá o direito de um zero. Quantas vezes o 25 cabe no 40? 1. 1 vezes 25? 25. Subtraiu, sobrou 15. Vou continuar. 0. Quantas vezes o 25 cabe no 150? Ele cabe 6 vezes. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3 que foi 15 e zerou a nossa conta. E aqui a gente tem o decimal 0,16. Mesma coisa vai fazer no 16 dividido por 64. Lembrando que o 64 também vai gerar um decimal finito, porque 64 ele é formado por 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso. Então, 64, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 é a mesma coisa que 2 elevado à sexta, para relembrar o que é potência. Então, só tem o fator 2. Só tem o fator 2 significa que vai gerar um decimal finito se fizer a divisão. Se você fizer a divisão de 30 sobre 8, também é a mesma coisa. O 8, quais são os fatores que formam o 8? Os fatores primos. É 2 vezes 2 vezes 2. O 8 ele é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então só tem fator 2 de primo na decomposição dele. Ele vai gerar um decimal finito. Já o 11 ele é um número primo. Então quando você fizer a divisão, ele vai gerar uma dízima periódica. Já o 33 dividido por 5, quando você fizer a divisão, ele vai gerar um decimal finito, porque só tem o fator 5. Vou fazer essa divisão de 33, de 9 por 11, e a outra deixarei com vocês. Então vai lá, 9 dividido por 11. Quantas vezes o 11 cabe no 9? Nenhuma. Essa vírgula dá o direito de um zero. Quantas vezes o 11 cabe no 90? É 8, que dá 88 e sobra 2. Vou continuar, então 0.
Quantas vezes cabe? É uma, que dá 11, sobra 9. Agora de novo 0, quantas vezes cabe? 8, que vai dar 88. Resta 2, 0 de novo. O que a gente acabou de perceber, que a gente formou uma dízima periódica, o nosso período é o número 81, que vai se repetir até o infinito. 81, 81, 81, até o infinito, ela é uma dízima periódica. Nesse exercício 4, a gente precisa representar o número por numa reta numerada, né? Então este número aqui, ele é bastante simples de vocês representarem, né? Então o número que está como escrito na escrita decimal é fácil de verificar. Os outros dois, eles já vêm aqui de cima, então quando você fazer a divisão, você já vai estar ele na escrita decimal. Sempre preze por representar um número fracionário na sua escrita decimal, toda vez que eles pedirem para representar eles em uma reta numérica. Então você vai fazer uma reta numérica com a reguinha lá, vai se iniciar do zero, vai dividir ela no mesmo tamanho para todos os lados. No caso aqui a gente só tem número positivo, então vamos dizer lá que o zero é aqui, então eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Eu quero representar onde que está o número 4,6. Então o número 4,6, ele passou um pouquinho da metade entre o 4 e o 5. Eu tenho o 4,6. O número 0,25, ele é 1/4, então ele está na metade da metade. Ele está aproximadamente aqui, 0,25, ele está pertinho do... O número 9/11 é o número 0,81. Então ele não chegou a ser o número 1. Então ele está basicamente representado neste pedaço. E o 30/8, vamos fazer rapidinho aqui, ó. 30 dividido por 8. Quantas vezes cabe? 3, que dá 24. Sobra 6. 6 não dá, então é vírgula. Essa vírgula dá o direito de um zero. Aqui é o número 7, que dá 56. Sobra 4, 0. Aqui é o número 5. Então é o número 3,75. Então 3, 3,5, 3,75. 3,75. E agora a raiz quadrada de 6,25. E agora, professor, quanto que é a raiz quadrada de 6,25? Vamos lá resolver quanto que é a raiz quadrada de 6,25. Vou usar uma coisa aqui que a gente vai relembrar um momento depois. Então, ó, 6,25 para mim é um número estranho de se trabalhar, mas eu sei como transformar esse número em uma fração. Então vou transformar esse número numa fração. Lembrando que ele está dentro da raiz ainda, né? Então como que ele fica numa fração? Ele fica 100 no denominador, porque ó, tem dois números, e fica 625 no numerador. Ah, só que aqui facilitou para mim. Por quê? Porque aqui eu consigo dividir, separar em duas raízes. Então eu tenho a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Aí agora basta eu pensar dois números iguais que multiplicados dão 100. É o 10. Então a raiz quadrada de 100 é 10. Dois números que multiplicados dão 625. Então eu vou pensar lá, esse não é um número difícil de encontrar. Se eu pensar lá 20 vezes 20, 20 vezes 20, dá 400. 90 vezes 30 vezes 30 dá 900. 625 está na metade, entre 20, então está entre 20 e 30. Quais são as possibilidades de eu multiplicar dois números aqui no meio iguaizinhos que eles deem esse final 5?
é quando a gente multiplica 25 vezes 25, lembra? Para gerar o 5, eu tenho que estar na tabuada do 5. Então é só o 5 vezes 5 que vai gerar o final 5. Então eu tenho que em cima é o número 25. Ah, professor, mas aqui o senhor falou que não dá para representar lá. Sim, não dá. Então vamos voltar ele para o número decimal. 25 dividido por 10, se eu fizer a divisão, é 2,5. Pronto. Tenho que a raiz quadrada de 6,25 é 2,5. Essa é uma das maneiras de se recordar bastante coisa de radiciação e ainda trabalhar bastante com o número decimal e número fracionário. Agora, para identificar onde ele está, coisa mais simples do mundo, ele está entre o número 2 e o número 3.